Hoje nós vamos falar sobre como você enxerga o seu copo. Vou até aqui tomar meu golinho de água. E eu posso olhar aqui para minha xícara e enxergar. Como será que está meu copo, hein? Metade cheio ou metade vazio? Tudo uma questão de ponto de vista. Sabe que isso está muito bem escrito em Números 32, quando foram chamados vários varões, todos príncipes, e eles precisavam ir espiar aquilo que é a terra prometida, dar uma espiadinha na promessa. E Deus mandou eles com essa missão, né, de sair e espiar. Bom, foram os 12 e eles foram exatamente para o mesmo lugar. Só 2, Josué e Caleb, que perseveraram em seguir a Deus. E eles voltaram. Quando eles voltaram, eles precisavam contar o que eles tinham visto, né? E aí juntou todo mundo curioso, né? O que aconteceu? Como é que é lá? E aí, Deus prometeu uma terra que mana leite e mel. Como é que é essa história? Porque tudo que eles conheciam na vida era Egito e deserto. E que terra era essa diferente, que tinham coisas diferentes? E eles voltaram, né? Josué e Caleb, quando você vê aquela figura, os dois carregando um cacho de uva, eles voltaram, trazendo o fruto da terra para mostrar, gente, olha, as uvas, o tamanho que são, tem frutos, tem coisas maravilhosas. E esse foi o relato de Josué e Caleb. Só que do lado deles tinham mais 10, né? A torcida contrária sempre vai ser maior. E os 10 começaram a contar o que eles tinham visto. E eles começaram a falar: olha, a muralha daquela cidade, ela é a maior que a gente já viu na vida. Mas nem se a gente tivesse os carros do Egito, assim, nem se a gente tivesse a tropa americana de arma, a gente ia conseguir entrar naquela cidade. Mais ainda, lá o povo que mora lá é tudo gigante. Eles têm 6 dedos no pé e na mão. E a gente é tudo baixinho, anãozinho. É impossível de entrar naquela terra. Eu sei que a desgraça que os 10 contaram era tanta, que a Bíblia fala que o coração do povo que estava querendo ouvir, ele se derreteu, ele se desfaleceu. O povo ficou assim, acabado com as notícias. E aí que eu te pergunto, como que você enxerga as promessas que Deus tem para a tua vida? Você tem um espírito livre para enxergar a metade do teu copo, o copo pela metade, como é que você enxerga? Ah, eu enxergo metade cheio. Ah, eu enxergo que a metade está vazia. Tudo vai da maneira que você quer encarar a tua vida. Aqueles 10 deixaram que aquela fase ruim de deserto, aquela fase de sofrimento, de comer um maná diário, aquela fase de aperto, mudasse a identidade deles. E eles não soubessem mais aquilo que eles tinham recebido de Deus. E eles assumiram o quê? Aquela condição de ser escravo, de viver no deserto, como definitiva na vida deles. E eles enxergaram como eles falavam. Eles falaram, a gente chegou lá e a gente se sentiu um nada. Eles usam a palavra, né? A gente se sentiu um gafanhoto, quer dizer, a gente se sentiu um verme, a gente se sentiu um Zé Ninguém. Já se sentiu assim na vida? Eu sou um Zé Ninguém. Quem que eu sou? Não sou filho de ninguém, não sou amigo de ninguém, não sou namorado de ninguém, casado com ninguém, eu sou um Zé Ninguém. E eles estavam sentindo assim. Ou então tem gente que também acha que, porque eu conheço fulano, eu ando com ciclano. Outro dia estava uma pessoa conversando, não, porque eu atendo Beltrano, fulano é meu paciente, e não sei que é lá eu que cuido. Eu falei para ele, você conhece Jesus?
Aí ele falou, eu conheço pouco sobre a Bíblia. Eu falei, então essa é a pessoa que você mais deveria conhecer na tua vida. E sem perceber, o inimigo muda o nosso olhar. A gente se torna pessoas pessimistas. E quando a gente é otimista, o pessoal pode até te apelidar, né? Ai, é o otiminho, tá sempre tudo bom para a pessoa. Ai, essa tua mania de enxergar que tudo vai dar certo, essa mania de ser feliz mesmo. Essa mania de enxergar que tudo vai dar certo mesmo, porque quem já foi infeliz, muito infeliz um dia, quem já foi muito pessimista um dia, sabe a desgraça que é viver nesse ambiente. E você não pode deixar de enxergar o futuro de bênção que Deus tem para a tua vida. Por quê? Assim como você se imagina, é assim que você vai ser. Então, uma geração inteira, sabe o que é uma geração? É assim, é pai, filho, é uma geração toda. Uma geração vai mais de 15 anos. Mas eles ficaram 40 anos, né? Eles morreram no deserto por quê? Por causa do olhar daqueles que deveriam enxergar e não enxergaram. Pessoas que foram fracas. Fracas para enfrentar e enxergar o seu futuro. Fracas para enxergar aquilo que Deus tinha para eles. Como que o inimigo está te cegando? Como que você está perdendo a sua capacidade de ver o seu futuro? Através de pensamentos de que, isso sempre vai ser desse jeito? Isso nunca vai mudar? Deus não tem isso para mim. Quais são as mentiras que você mesmo alimenta na hora da tua bad, na hora que você está mal? E que você mesmo fala para si próprio. Nisso eu nunca vou dar certo, porque eu sou boa nessas coisas. Em outras coisas, isso eu nunca vou ser bom nisso. Quer dizer, você está se limitando, você está impondo para você o seu próprio fracasso, quando na verdade você consegue sim. E o olhar de Josué e de Caleb fez com que outras pessoas se inspirassem naquela visão. O que é visão? Visão, você às vezes entra numa empresa, você vê lá, missão, visão, valores, não é? Está cansado de ouvir, mas não sabe o que é. Visão é aquilo que você enxerga, aquilo que você vai conquistar. Sabe aquela pergunta que tem na entrevista de emprego? O que você quer ser daqui 10 anos? Não é? É a tua visão. Aonde que eu quero chegar? O que eu quero para a minha vida? O que vai ser importante, realmente importante para mim? Daqui 10 anos. É para isso que eu quero me dedicar. Aí depois que você tem uma visão, aí você pode partir para a tua missão, não é? Então, a minha visão é conquistar aquele território. Daquela visão nasce uma missão. Quando chega no campo de batalha, a missão você vai para trincheira, você vai carregar o rádio, você vai ser enfermeiro, cada um vai ter uma missão. É aquilo que você faz todos os dias para alcançar essa visão. Agora, se você faz todos os dias as coisas sem ter um objetivo, entendeu? Chega um dia que você acorda e você fala assim, para que eu vou ficar fazendo tudo isso? Eu não tenho onde chegar. Eu não tenho pelo que lutar, entendeu? Agora, quando você tem uma visão, então o que Deus, na sua sabedoria, estava fazendo com eles? Dando uma visão a eles. Como nós temos na nossa igreja a visão Renascer. Qual que é a nossa visão? A gente acredita em restauração de vidas. A nossa visão é a visão de Neemias, aonde em 52 dias foi feita uma grande restauração através de um copeiro que era a pessoa menos esperada que ia fazer o que fez. Então essa é a nossa visão, que todos os dias nós
Nossas igrejas estão abertas para restaurar vidas, para transformar pessoas, para edificar lares, para restaurar o ser humano dentro daquela formação perfeita que Deus deu. Essa é a visão Renascer. Agora, você enxerga o quê no teu casamento? Por exemplo, eu enxergo que se não dá certo eu pulo fora. O que você está enxergando então? Igual pipoca, esquentou, pula fora da panela. Que coisa linda, né? Não vai aguentar nada. Se você está enxergando que se não der certo você vai pular fora, você acha que você vai cumprir a tua missão como? Agora, se você está enxergando que a metade do teu copo está cheia e não vazia, quer dizer que os teus olhos estão vendo aquilo que você vai alcançar. E por essa visão, eu vou me sacrificar todos os dias. Eu vou me esforçar, eu vou fazer o meu melhor. Eu não vou entregar 100%, porque 100% é para qualquer um. Porque eu tenho uma visão, eu vou entregar 200%. Porque eu não estou simplesmente saindo para trabalhar ou acordando para brincar de casinha. Eu estou construindo uma família de filhos que, como a palavra diz, vão ser poderosos na terra. Eu estou formando uma futura geração. A minha visão dentro daquilo que eu tenho é muito maior. Porque cada vez que eu vou conviver com a minha família, que eles ainda não conhecem a Deus, a minha visão é de que um dia todos vão ser salvos. Então aí eu aguento o fulano que dá risada que eu dou dízimo, o Beltrano que não quer olhar na minha cara porque eu sou crente. Aí você entra na missão do dia a dia. Agora, porque eu tenho uma visão, então vale a pena. Agora, quando você já começou o ano nessa baderna, entendeu? Tem gente que já acha assim, tem até meme na internet. Que só se eu viver... Eu acho uma idiotice. Desculpa a palavra. Se eu só cumprir as coisas que eu me comprometi a fazer no passado, tá bom. Quer dizer, nem você se leva a sério. É isso. Que aquilo que você coloca no papel, sabe o que significa para você? Nada. Então, se não significar nada para você, vai significar para alguém que está do teu lado? Não, né? Então, quando eu tenho uma visão, o que eles foram lá? Eles foram lá e eles falaram, não, olha aqui, o que Deus falou primeiro é verdade, existe vida além do deserto. Existe coisa muito melhor do que a gente conhece. Pepino do Egito, existe cacho de uva. Então, primeiro, existem coisas muito melhores do que você imagina que você já conhece. Você acha que já conhece tudo de bom? Não, o melhor de Deus ainda está por vir na tua vida, primeiro. Segundo, a tua visão vai determinar a tua caminhada. Quando Josué, porque você acha que Josué sabia que um dia ele estaria sem Moisés? Deus não contou tudo para ele, né? Acho que se Deus contasse tudo que a gente tinha passado uma vez, a gente saía correndo. Mas Deus falou, olha, você vai conquistar essa terra. E aquela visão foi tão forte no coração dele, que o dia que Deus falou para ele, agora, Josué, tem mais uma parte que eu preciso te contar. Essa terra, sabe aquela terra linda que você viu? Diferente de tudo que você conhecia? Aí Josué se lembrou, eu sei. Eu vi que ela tem mel, que ela tem leite, que ela tem frutas, que ela é linda. Quem vai para Israel, né? Nós que vamos todos os anos na nossa caravana, Jericó é bonito até hoje. Tem fontes até hoje. Sabe esse sonho, sabe essa visão? Então, só que Moisés não vai com você. Vai só eu e você. Aí Josué falou, tá bom, eu vou, por essa visão eu vou, para viver o que Deus tem para mim, eu vou. Quando a gente recebe um envio de Deus,
para realizar uma missão, Ele nos dá toda a capacidade, todo o suprimento necessário para você realizar as missões que Deus deu na tua vida. Como é que eu vou ser mãe? Deus te deu essa missão, Ele vai te capacitar para isso. A Clau está aqui, né? Ela sabe, com 13 anos eu me tornei apresentadora. Eu não sabia falar um A na frente das câmeras. No nosso congresso do Prosperity Coach, eu coloquei um trechinho dos meus primeiros vídeos. Gente, eu era ruim de dar dó. Mas eu entendi que era uma missão. Quem abriu os meus olhos? Minha mãe. Porque eu era mãe, sempre fui muito reservada. E o Tid ficou doente, um amigo nosso, que era o Dinho, tirou férias, ele era todo bonito, descolado, nosso líder de Projeto Amar. E aí ele assumiu, né, a apresentação dos programas, só que aí acabou as férias dele, precisava voltar a trabalhar também. Aí acabou as férias dele e não tinha ninguém para apresentar os programas. Aí meu pai falou comigo: Fê, vai ser você. Aí eu não falei nada para ele, mas aí a gente foi para Israel, chamei minha mãe de canto e falei: mãe, mas de jeito nenhum. A minha mãe virou e falou assim: filha, você acha que Deus te deu beleza para quê? Você não é uma pessoa extravagante. Você não é uma pessoa que gosta de ficar se expondo. Você acha que Deus te deu beleza para quê? Deus te deu beleza para você passar uma mensagem. O dia que ela falou aquilo para mim, eu entendi uma visão diferente que eu nunca tinha enxergado. A partir daquele dia, aquela visão fez com que eu superasse a minha timidez, fez com que eu superasse a minha dificuldade, porque era tão difícil para mim falar na frente de uma luz, de uma câmera. Fez com que eu superasse as minhas limitações, porque eu não tinha TP, eu era uma menina, eu não sabia escrever textos, eu não sabia elaborar muitas ideias, tudo era muito difícil para mim. E aquela visão me conduziu na minha missão diária de ser melhor. Então, como que você enxerga a metade do seu copo? Eu passei a enxergar, bom, Deus já me deu beleza, metade do caminho andado, né? Pelo menos eu consigo alguma coisa. Porque tem gente que nem beleza tem também, que fica mais difícil ainda, né? Então, bom, algum propósito realmente Deus tem. Então, daí eu fui me superando todos os dias. Eu imagino que Josué, quando ele faz aquela oração sincera com Deus, e ele fala: como é que eu vou continuar? E Deus falou para ele, eu amo essa passagem, ser forte, corajoso, não pasmes, nem te espante, porque aonde você for, Deus te dará vitória. Tem uma frase do apóstolo Estevão, meu pai, que eu adoro: Deus não nos coloca em projetos falidos. Deus não te colocou numa família falida. Deus não te colocou num emprego falido. Deus não te colocou numa vida falida. Deus te colocou talvez num deserto com muitos desafios, vários gigantes, porque Josué teve que destruir 33 gigantes. Era gigante para dedéu. Mas ele tinha uma visão, ele tinha enxergado a promessa. O que você tem enxergado? Você tem enxergado uma família abençoada? Você tem enxergado bons frutos através do teu trabalho? Você tem enxergado um propósito de Deus na tua vida? Tudo isso vai determinar o teu dia a dia e a tua caminhada. Peça para o Senhor ajustar a sua visão. Peça para o Senhor ajustar a sua percepção.
Peça para que você esteja no centro da vontade de Deus e para que você tenha experiências como a experiência de Paulo, onde caiu as escamas dos olhos dele e ele passou a enxergar o que Deus tinha para ele. Em Filipenses 4,13, então Paulo termina falando aquilo que nós amamos. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A lã nunca vai ser pesada para a ovelha. Deus te deu uma família, Ele te deu capacidade de ser feliz nessa família. Deus te deu um ministério, Ele te deu um altar. Deus vai te dar capacidade para ser uma bênção em cima desse altar. E ande de acordo com essa certeza de que o poder de Deus vai se aperfeiçoar em cada um dos seus momentos de fraqueza. Em todas as coisas, você vai ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu quero muito encerrar esse vídeo contando essa experiência muito forte dessa visão espiritual, que ela é aberta no meio da guerra. Em 2 Reis 16, eu vou ler esse trechinho para você, quando Geazi, ele andava com o profeta que era homem de Deus, e ele olhou todo aquele vale, e eu vi um vale lindo, assim, enorme. Só que aquele vale não estava lindo, estava cheio de gente querendo matar o profeta. Porque o profeta falava, chove, chove, para de chover, chove. Aí o rei falou assim, vamos matar com esse cara, porque esse cara está, entendeu? Atormentando as coisas aqui no meu reino. Aí, quando ele chegou lá, Geazi viu aquilo cercado de carro, cavaleiro, exército inimigo. Ele falou assim, ó, tem tropa, tem carro, tem quase que uma cidade inteira montada aí para te matar, profeta. Aí o profeta falou assim, ó a oração do profeta. Ai, Senhor. O Geazi falou assim para ele, ai, meu Deus, que eu vou fazer? Quem sabe você está assim hoje, né? Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí o profeta respondeu, não temas, porque mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Então orou Eliseu e ele pediu, Senhor, a oração que eu quero fazer hoje sobre a tua vida, abra os olhos para que ele veja. Eu oro que o Senhor abra os teus olhos para que você veja o que Deus tem para você. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio, sim, de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E aí então ele entendeu, Salmo 20, maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu peço que o Senhor abra os seus olhos espirituais para que você veja, você pode estar cercado de problemas, você pode estar cercado de situações tão difíceis, você pode ser o único evangélico da tua família, você pode ser o único que continua crendo no meio dos teus amigos, mas com você está o braço do Senhor e a metade do copo já está cheia, só falta outra metade que você vai conquistar através do poder de Deus. Eu, Bispa Fê, vou ficando por aqui. Para você eu deixo aquele beijo. Fique na paz.